Olá, sejam bem-vindas ao canal Livros e Arte, continuando com o nosso livro Mantida, que é esse livro aqui. Eu encorajo até vocês, se quiserem comprar o livro, ele vai ser bem mais completo de tudo que a gente está vendo aqui, porque, como eu digo, eu sempre trago as principais, né, reflexões do dia. Eu não trago o livro inteiro, não trago todas as reflexões que ela faz, né? Então, se você sentir aí no seu coração, não sei se esse livro ele tá traduzido para português, mas ele é um livro bem fácil de ler, tá? Então, assim, é um livro bem simples, que dá para qualquer pessoa, mesmo que você tenha aí um inglês básico ou intermediário, dá para ler, e inclusive usando as nossas ferramentas que temos hoje, né? Graças a Deus, a internet e a inteligência artificial tá aí para nos ajudar. E se você sentir no coração, eu encorajo também a comprar esse livro. Eu nem sabia que esse livro existia. Eu ganhei da minha sogra, logo após o acontecido comigo, né? Tem o Hild e tem o Hold, eu acho, que é o para o homem. Então os dois, né, para o casal, que inclusive foi o esposo dela que escreveu, né? Então nós ganhamos o feminino e o masculino. Então o livro Mantida, vamos seguindo aqui com o nosso devocional e as nossas reflexões. E a de hoje é cercada. É complicado traduzir esse termo, porque é um termo em inglês que não tem uma palavra certa em português, mas eu acredito que seja algo como... Eu coloquei no tradutor, e o tradutor, ele sugeriu pra mim algo como encurralada. Só que eu achei isso meio... Quando eu fui ler, né, o capítulo, eu fiquei meio assim... Não, ela não tá querendo dizer que ela tá encurralada. É como se ela estivesse cercada por Deus. Então, eu quis trazer esse termo cercada, que é um termo melhor para nossa língua portuguesa, né? Como se a gente tem essa noção de que o cercado é como se... Que não estamos encurralados. A diferença entre encurralada para cercada é que encurralada é alguém que está pressionado, né? Alguém que está querendo sair daquele lugar e não consegue. E cercado não. Cercado é algo que a gente está passando um período e algo ou alguém está nos cercando e nos cuidando durante aquele período. Então, eu achei que o cercado ficaria melhor para refletirmos no tema de hoje, no capítulo de hoje. Então, segundo a autora, ponto principal, chave principal desse capítulo, cercada, é que a bondade de Deus nos permite experimentar nossas próprias limitações humanas, pois elas nos permitem apreciar sua infinitude, a infinitude divina, conhecê-lo mais e viver como fomos criados para viver, em plena dependência do nosso Criador. A humilhação que sentimos por nossas limitações humanas pode ser transformada em uma humildade em Cristo. Então, diferente do que... Eu sou uma estudiosa de espiritualidade por muitos anos, e diferente do que a espiritualidade, né, e os gurus, eles pregam pra gente, é que a gente é imbatível, né, que somos deuses, que somos, né, claro que somos co-criadores, isso eu concordo 100%, né, quando co-criamos para Deus, Ele nos ouve e Ele nos atende. Mas daí nos colocar em pé de guerra, em pé de igualdade com o divino, dizendo que somos divinos e que tudo na vida vai ser bom, tudo na vida vai ser as mil maravilhas e que nada vai acontecer conosco, aí eu já acho que é um pouco de exagero, né, desses gurus. Então eu fico com o que a Bíblia nos diz e com o que Cristo nos diz. Sim, Cristo nos diz nos evangelhos que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer grandes obras, grandes coisas. Nessa fala, ele nos mostra que somos sim co-criadores, tá? Que se tivermos fé, nós podemos mover montanhas, nós podemos pedir para uma montanha ir de um lado para outro e ela vai. Então isso é fé. Mas Cristo também deixou claro nos evangelhos que no mundo teríamos aflições. Então a gente não pode só se apegar na parte que ele diz, vós sois deuses. Ou seja, somos co-criadores. Podemos criar nossa realidade a partir da palavra, a partir da nossa língua. Isso aí está nos evangelhos do Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro, no mundo tereis aflições. Então, o que isso nos diz? Nos diz que mesmo tendo esse poder, mesmo trabalhando em nós, né, para sermos pessoas melhores, para vivemos em comunidade com os outros, apoiando os outros também, não viver só naquele egoísmo da espiritualidade, vós sois deuses, e são deuses e são co-criadores, e que se dane o resto. Perdão da palavra, mas é isso que muito dessa espiritualidade New Age, ela nos diz, tá? E a diferença da Bíblia é que Cristo nos mostra, no mundo tereis aflições. Mesmo vocês podendo mover uma montanha de um lado para outro, mesmo tendo inúmeros exemplos dos apóstolos, né, que viveram coisas extraordinárias, a exemplo de Pedro com Cristo,
nós teremos aflições. Não dá para entender, só dá para a gente ter a humildade, como a autora também cita, de sabermos que como humanos e aqui na Terra teremos limitações. E essas limitações, né, elas podem ser transformadas em humildade para nos achegarmos ao nosso Pai, para estarmos próximos ao nosso Pai. Ele diz, né, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, nessa situação, eu vejo que Cristo, ele nos quer dependentes dele, cercadas por ele. E se estamos cansados, temos um colo para descansar. Não é que somos imbatíveis, que vamos cocriar sempre, que estamos no topo da montanha sempre, e vamos sempre, né, estar na resiliência e tudo. Não. A gente pode descansar. A gente pode ter essa consciência de que se estamos cansados da vida, se estamos cansados da nossa situação, se estamos cansados do que aconteceu conosco, nós temos um colo para descansar. E por mais que nesse momento a gente não tenha a explicação lógica para explicar por que isso está acontecendo com a gente pode se voltar para ele, pode se voltar para a luz dele e descansar. Deus, ele não nos leva ao nosso limite porque é um tirano que quer nos ver sofrer, mas porque ele é um pai amoroso, que quer que tenhamos paz e sejamos convencidos da nossa própria força. Então, por mais que logicamente a gente não possa entender a situação, o momento que a gente passou, o momento que a gente está passando, a gente pode ter a plena certeza, a confiança. Quem tem um pai amoroso na terra, né, sabe como agiria o nosso pai espiritual, que é Deus. Então, muitas das vezes, o nosso pai diz, não, filho, eu não vou deixar você ir para esse lugar. Porque o pai, ele já tem uma visão de mundo, né? Porque ele tá aqui, ele é uma autoridade, ele já tem aquela visão de mundo mais que nós mesmos, para dizer, não, filho, eu não acho que é certo. E às vezes, no fim das contas, o pai estava certo. E a gente ali teimando, dizendo, não, eu que tô certa. Tá? Então, no fundo, o pai, ele nos deixa passar por isso, a autora deixa isso claro, para que tenhamos paz e que sejamos convencidas da nossa própria força, da nossa própria resiliência. Não podemos entender. Ela não tem respostas, eu não tenho respostas. E eu acredito que muitos de vocês não tenham. Mas a gente tem a consciência de que estamos vivas em Cristo todos os dias. E eu acredito que se a gente tem a nossa fé, a leitura do dia é Isaías 40, verso 31 e Coríntios 12, de 9 ao 10. E a reflexão é: quais limitações você experimentou desde o aborto? Quais limitações